Olá pessoal, nós estamos de volta, né, e vamos continuar aí entendendo um pouquinho sobre o histórico das finanças públicas no Brasil. E na nossa aula passada, nós estávamos falando para você a respeito aí, né, do primeiro e do segundo choque lá na década de 1970, né, choque do petróleo, que vai causar, né, uma condição extremamente danosa à economia brasileira. Esse quadro que vai levar lá a uma década de 80, que será considerada por muitos autores, e por mim também, como a chamada década perdida, né? Onde o Brasil teve um baixo crescimento econômico, um quadro beirando a hiperinflação, um aumento muito significativo do déficit público e do endividamento e uma perda da capacidade gerencial do Estado, ok? Então vamos lá, né? Vamos tentar entender como é que o governo vai enfrentar essas questões, né? Então a gente já viu na aula passada que nós tivemos lá um aumento muito significativo, né, do déficit público, do endividamento e tivemos um aumento da inflação. Essa inflação, basicamente uma inflação de custos. Nós precisamos então entender como é que o governo vai conduzir as finanças públicas para tentar equacionar essa questão. Lembrando que eu estava lá durante o governo, né, do general João Batista Figueiredo, que vai comandar o Brasil de 79 até 84. Bacana? Então vamos botar aqui no nosso quadro em branco, né, para a gente poder entender, né, a situação. Então nós estamos agora, né, lá na década de 1980, né, e o Brasil, à semelhança daquilo que ocorria, né, em boa parte do mundo, estava enfrentando lá um quadro. Então qual era lá a nossa situação? O Brasil estava enfrentando um forte quadro inflacionário. O Brasil, né, havia perdido a capacidade gerencial do Estado. Lembre-se você, né, que nós vimos aqui que desde o governo Getúlio Vargas, lá na década de 1980, né, perdão, 1930, me perdoem, né, desde o governo Getúlio Vargas, lá em 1930, que o Estado brasileiro configurou-se como um Estado produtor e provedor, né? Sendo assim, né, o que ocorre durante a década de 80 é a perda da capacidade gerencial do Estado. O Estado brasileiro estava num tão grau elevado de desorganização macroeconômica que o Estado perde capacidade gerencial e perde capacidade de investimento. E aí nós vamos começar a observar, né, um processo de deterioração da infraestrutura produtiva e básica. Ao mesmo tempo que nós vamos observar no Brasil, né, o início do sucateamento do parque industrial. E por que nós vamos acompanhar o sucateamento do parque industrial, pessoal? Porque num cenário de fortíssima incerteza macroeconômica, né, as firmas diminuíram ou eliminaram o seu nível de investimento. E como nós sabemos que toda a formação bruta de capital passa por um processo de depreciação, na medida em que o investimento cai e eu não reponho, né, ou não faço a manutenção adequada dessa formação bruta de capital, há uma tendência de sucateamento, né, dessa parte da economia. Então, qual era o quadro que nós encontrávamos, né? Primeiro, um quadro inflacionário provocado, sobretudo, pelo aumento do preço do barril do petróleo, que é um insumo básico para uma série de setores da economia. Segundo, né, o Estado brasileiro havia perdido a sua capacidade gerencial e, se a gente quiser completar, né, também de investimento. Isso porque
o Estado brasileiro, desde a década de 1930, havia se configurado dentro de uma política de substituição de importações, dentro de um modelo nacional desenvolvimentista, um Estado empresário, um Estado produtor de bens e serviços. Exemplo disso, os bancos estaduais, como o Banerj, o Benge, o Banespa, mas também a Companhia Vale do Rio Doce, a Companhia Siderúrgica, né, de Volta Redonda, a CSN, a Rede Ferroviária Federal, o Sistema Telebrás, os sistemas de telefonia estadual, o Sistema Eletrobras, a Nuquebras, a Embratel, só para ficarmos aí em alguns exemplos. Então, nós tínhamos lá uma perda da capacidade gerencial do Estado, uma deterioração da infraestrutura produtiva e básica, porque era o governo que realizava esses investimentos. E o sucateamento do parque industrial. Mas não acaba por aqui, a lista é ainda maior. Então, vamos botá-la lá para você. Continuando o nosso raciocínio, a gente vai poder observar que nós teremos uma perda de produtividade na década de 1980. Lembre-se você que quando nós falamos de produtividade, nós estamos falando da produção dividida pelo espaço ou pelo tempo. Qual é o problema? Na medida em que o nível de escolarização da força de trabalho é baixa e que há um sucateamento do parque industrial, não se insere novas máquinas, equipamentos e ferramentas que permitiriam, né, a manutenção ou o aumento da produtividade. O que nós tínhamos era uma situação extremamente adversa, né, a condição, né, de um sucateamento da formação bruta de capital e a queda do investimento. O resultado, quase que inevitável, fora lá, né, a redução da produtividade. Se eu reduzo a produtividade da economia, né, há uma tendência muito clara de perda de competitividade, né, do setor interno, da produção interna, em relação aos produtos importados e em relação ao mercado exportador. Então, o Brasil começa a ter uma perda, né, muito significativa de competitividade. Bom, se nós temos então, né, um cenário de inflação, né, de perda da capacidade gerencial e de investimento do Estado, somado a isso, a um sucateamento do parque industrial, somado a isso, um processo acelerado de deterioração da infraestrutura básica e produtiva, e se nós temos uma perda de produtividade e de competitividade, era absolutamente natural que nós tivéssemos uma queda da atividade econômica. Observe você que quando nós mensuramos, né, o produto interno bruto na década de 1980, o crescimento médio fora de apenas 2% ao ano. Um crescimento pífio, mesmo se comparado a outros países latino-americanos ou asiáticos. Essa condição de queda da atividade econômica vai começar a provocar um movimento duplo, né, que é uma tendência, né, de aumento do desemprego, corrigindo aqui, um aumento do desemprego, um aumento da informalidade, já que os brasileiros, para poderem sobreviver, né, irão lá para o mercado informal. Nós estamos entendendo como mercado informal aquele mercado onde não há a formalização, a regularização diante da autoridade do governo. E, portanto, né, nós temos o crescimento de pequenos negócios, né, não registrados junto ao governo, que contrata trabalhadores que eles também não podem registrar, porque a própria empresa não é registrada, e, portanto, há uma tendência de precarização das relações de trabalho, né? Então, aqui, uma tendência de
precarização das condições de trabalho. Bom, então, pessoal, o cenário, né, era um dos cenários mais dantescos, né, já enfrentados, né, pela economia brasileira, né, na sua história relativamente recente, sobretudo aí na sua história desde o período republicano, que começa lá em 1889. Esse período ele foi caracterizado, então, dentro daquilo que nós chamamos de estagflação, um quadro de estagnação econômica dentro de um quadro inflacionário. E aí você pensa lá, né, professor, mas se a atividade econômica está caindo, não era para o preço começar a cair, já que a demanda é menor do que a oferta? Nesse caso, não. Porque a inflação não... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidar vocês a conhecer o nosso curso completaço, atualizado, ponto a ponto do edital para a Secretaria de Fazenda do Estado de Goiás, auditor fiscal da Receita Estadual. Nós, eu, professor Luiz, juntamente com o professor André Fantoni, que é o coordenador desse curso, nós montamos um curso super competitivo, um curso que eu tenho certeza que vai fazer a diferença na sua aprovação. Só com professores top de linha, como você acabou de assistir essa videoaula nossa aí, demonstrativa, essa aula demonstrativa no YouTube. Meus amigos, minhas amigas, essa é apenas 30% de uma aula, tá? A aula tem muito mais coisa, o nosso curso é muito mais completo, nós colocamos aí apenas 40 horas, 45 horas no YouTube. Esse curso tem quase 450 horas. Ah, professor, é bastante coisa? Sim, claro. Legislação específica, direito tributário, contabilidade geral, auditoria, contabilidade avançada, ou seja, e mais todas as outras disciplinas que sempre são cobradas aí em concursos de carreira fiscal. Ó, olha só, quero dar um recado. Nós aqui da Lá Concursos, a partir de 2018, nós iremos atender todos os concursos de carreira fiscal no Brasil. Tá certo? Quer saber mais informações? Envie um WhatsApp para a gente, ou acesse nosso site, laconcurso.com.br, que nós estaremos aqui prontos para te atender. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.